Olá, meus amigos e minhas amigas. Sou o Júlio Anderson, sou professor de Direito Tributário e de Direito Processual Civil dos cursos de graduação e pós-graduação da PUC Goiás, da Unicamburi e também da Unifanap. Hoje nós iremos falar sobre o litisconsórcio e a intervenção de terceiros, especificamente no processo de execução. Pois bem, no processo de conhecimento, eu não tenho a menor dúvida que essas figuras são absolutamente permitidas e configuradas aqui no processo de cognição ou de conhecimento. O problema é saber se é possível a configuração do litisconsórcio e das modalidades de intervenção de terceiros no processo de execução, uma vez que o processo de execução é um processo de coação, um processo pelo qual eu simplesmente vou satisfazer o direito do credor que já foi reconhecido, que já é plausível, que já está absolutamente configurado em um título que demonstra uma obrigação líquida, certa e exigível. Portanto, processo de conhecimento busca uma sentença, processo de execução busca satisfação de um direito que já foi reconhecido. Aqui no processo de execução, nós não vamos buscar sentença. Daí o problema de algumas modalidades de intervenção de terceiros estarem configuradas no processo de execução. Pois bem, vamos começar então com o litisconsórcio. O que é, primeiramente, o litisconsórcio? O litisconsórcio é quando duas ou mais pessoas litigam no mesmo polo processual, ou seja, quando tem dois ou mais autores ou dois ou mais réus. Então, nós temos o litisconsórcio ativo e o litisconsórcio passivo. É possível, no mesmo processo, nós termos o litisconsórcio tanto do lado ativo quanto o litisconsórcio no lado passivo. Então, no processo de conhecimento, não há dúvida da possibilidade da sua configuração. Agora, no processo de execução, vejam, senhores, que é possível o litisconsórcio ativo? É possível, mas apenas o litisconsórcio facultativo, porque a cada título executivo eu tenho uma execução. Então, se eu tenho vários credores, cada credor pode propor a sua própria execução. Agora, é possível haver o litisconsórcio necessário no que diz respeito ao litisconsórcio passivo no processo de execução, a exemplo do marido e mulher ou de cônjuges que estiverem litigando aqui numa mesma execução. Imaginem vocês que eu proponho uma execução e então eu penhoro um bem que pertence ao casal. Então, nesse caso, é necessária a citação de ambos os cônjuges para figurarem no polo passivo dessa ação aqui através do litisconsórcio necessário no processo de execução. Então, é perfeitamente possível. No ponto de vista do polo ativo, é possível o litisconsórcio facultativo. Agora, do ponto de vista do polo passivo, é possível a configuração não só do litisconsórcio facultativo, mas também do litisconsórcio necessário, como o caso aqui dos cônjuges quando ocorre a penhora de bens imóveis. Agora, com relação, meus amigos, às modalidades de intervenção de terceiros, vamos só relembrar quais são essas modalidades de intervenção de terceiros. Nós vamos ter a assistência, nós vamos ter a denunciação da lide, nós vamos ter o chamamento ao processo, nós vamos ter o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e nós temos também a figura do amicus curiae. Então, essas são as modalidades de intervenção de terceiros que nós temos no processo civil. No processo de conhecimento, todas são possíveis de configuração. Agora, vejamos como funciona no processo de execução, que eu já falei, existe simplesmente para quê? Realizar um direito que já foi reconhecido. Pois bem, vamos começar então com a assistência. O que significa a assistência? A assistência, meus amigos, é quando, em uma ação, em um processo que já existe autor e réu, um terceiro pede para entrar, portanto, é uma modalidade de intervenção voluntária, O próprio terceiro,
é que pede para entrar, ele pede para entrar em uma relação jurídica processual que já foi estabelecida, um processo já pendente. Esse terceiro, demonstrando uma relação jurídica, um interesse jurídico, ele pede para coadjuvar, para ajudar uma das partes, autor ou réu, a obter sentença favorável. É o exemplo de um locador e um eventual proprietário de um imóvel. Então, eu alugo seu imóvel, eu, Júlio, alugo seu imóvel, você, João, então a Maria ingressa com uma ação reivindicando a propriedade desse imóvel em face de você. Então, eu, como o locatário, o inquilino, eu tenho todo o interesse que você, meu locador, ganhe ação. Então, o que eu faço? Eu peço para ingressar, para te ajudar, para te coadjuvar a obter uma sentença favorável. Agora, como que funciona o processo de execução? Como nós sabemos, o processo de execução não tem busca de sentença. Então, nesse caso, a assistência não cabe no processo de execução, porque, evidentemente, o processo de execução, um processo de coação que existe simplesmente para satisfazer um direito que já foi reconhecido. Então, como não há uma sentença, então não cabe a modalidade de assistência, porque, evidentemente, o que eu, terceiro, vou fazer num processo que não tem sentença? Se o objetivo da assistência é exatamente ajudar uma das partes a obter sentença favorável. Portanto, no processo de execução, não cabe, vejam senhores, não cabe a modalidade de assistência. Entretanto, caso tenha embargos do devedor, lembrando a vocês, os embargos inaugura a fase de conhecimento dentro do processo de execução. E nos embargos, vejam vocês, nos embargos existe aqui a busca de uma sentença. Então, nesse caso, vejam senhores, havendo embargos, é possível a configuração da assistência. Um terceiro pode ingressar na relação jurídica processual, porque os embargos inaugura-se uma nova relação jurídica processual. Então, nesse caso, é possível a configuração da assistência apenas nos embargos do devedor, que, como eu já falei, é uma fase de conhecimento dentro da execução, mas dentro do processo de execução não cabe a modalidade de assistência. A segunda modalidade de intervenção de terceiros é a denunciação da lide. A denunciação da lide é aquela modalidade em que um terceiro, ele ingressa através de uma provocação de uma das partes para garantir aqui o direito de regresso ou garantir os direitos que da evicção resulta de acordo com o artigo 125 do Código de Processo Civil. Então, imaginem vocês que no processo de conhecimento, a denunciação da lide, evidentemente, ela é possível. E aqui no processo de execução? Olha só, a denunciação da lide, imaginem que o réu, ele chama o terceiro para ingressar, para que o juiz declare na sentença a responsabilidade desse réu com relação ao direito de regresso, a indenização que esse réu vai ter que pagar em razão do direito de regresso ou em razão da evicção. Vejam vocês, isso no processo de conhecimento. Então, lá na sentença, o juiz vai, numa única sentença, o juiz vai determinar a obrigação do denunciado para com o denunciante e do autor e do réu para com o autor. Então, em uma sentença, o juiz resolve duas relações jurídicas processuais. E agora a minha pergunta, aqui no processo de execução, meus amigos, como eu falei, no processo de execução não existe sentença. Então, em que momento o juiz vai definir aqui a responsabilidade do denunciado para com o denunciante e do executado para com o exequente? Então, evidentemente, não cabe a denunciação da lide também no processo de execução. Então, a assistência não cabe,
A denunciação da lide também não cabe porque precisa de uma sentença para declarar a responsabilidade das partes. No processo de execução, como eu já falei várias vezes, não existe sentença. Portanto, incabível essas duas modalidades. A terceira modalidade é o chamamento ao processo. O chamamento ao processo é aquela figura, aquela modalidade de intervenção de terceiros provocada, pois uma das partes também originárias do processo chama o terceiro para ingressar quando apenas um dos devedores forem chamados. Então, nós estamos aqui diante da solidariedade. Olha só, de uma dívida em que há vários devedores solidários ou coobrigados pelo pagamento da dívida. Então, quando apenas um devedor é chamado, o que ele faz? Ele chama ao processo os demais devedores. Veja que no chamamento ao processo, a sentença vai declarar a responsabilidade das obrigações de todos os coobrigados pela dívida. O Código de Processo Civil vai dizer que o chamamento ao processo é cabível, no caso do afiançado na ação em que o fiador for réu, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles, e dos demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. É o que está dizendo o artigo 130 do Código de Processo Civil. Então vejam vocês que o chamamento ao processo também é uma modalidade de intervenção de terceiros em que se busca que a responsabilização em uma sentença em razão do chamamento dos demais coobrigados pela dívida. No caso, o processo de conhecimento foi chamado só um, então esse único chamado chama os demais para que haja na sentença a responsabilização dos demais. Então, como eu já falei várias vezes, não existe sentença no processo de execução, não existe uma sentença de mérito. No processo de execução, aqui, o que se busca? Simplesmente como satisfazer o direito do credor. Então, não há um momento para se discutir responsabilidades ou a responsabilidade de coobrigados. Então, também, o chamamento ao processo não será uma modalidade aqui possível de configurar no processo de execução. Mesmo porque, caso eu chame um fiador, execute um fiador, ou execute o avalista, é bem possível que ele pague e já execute nos próprios autos, através da subrogação, o seu devedor. Então, a figura do chamamento ao processo seria inócua, seria inútil aqui para o processo de execução. E a quarta figura é a figura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Veja o que é isso. A personalidade jurídica, ela existe para mostrar que você tem direitos e tem obrigações. Então, a pessoa jurídica, a empresa, ela é uma pessoa porque ela possui direitos e obrigações, portanto, ela tem personalidade jurídica. Então, o patrimônio dessa empresa responde aqui pelo cumprimento das suas obrigações. Só que, como nós sabemos, existem situações de fraudes em que a empresa transfere o patrimônio aqui para outras pessoas ou para os seus sócios para não cumprir suas obrigações. Então, nessa situação em que quando a empresa transfere todo o seu patrimônio através de uma fraude para os seus sócios, para se furtar ao cumprimento das suas obrigações, eu entendo que no processo de execução é perfeitamente possível de se configurar a modalidade de desconsideração da personalidade jurídica. Então, quando eu vou citar a empresa para cumprir a obrigação no processo de execução, quando eu executo a empresa e quando eu vou fazer a investigação dos bens, eu descubro que todos os bens foram transferidos aqui para os sócios. Então, eu posso muito bem, dentro da execução, abrir um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que a responsabilidade caia agora sobre os bens pessoais do sócio que foram transferidos de forma
fraudulenta para que a empresa não pagasse aqui suas obrigações. Então, eu entendo que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é perfeitamente configurável dentro do processo de execução. E a última modalidade é o amicus curiae, o chamado amigo da corte. O amigo da corte é uma pessoa ou uma instituição altamente especializada em determinado assunto que vai ingressar numa ação para auxiliar o juiz na formação do convencimento. Então, vejam vocês, aqui também eu preciso de uma sentença e, nesse caso, o juiz precisa decidir, ele precisa ter confiança, ele precisa ter elementos para ter uma qualidade aqui na sua sentença. Então, também aqui nós precisamos de uma sentença, então é por isso que também eu entendo que, no caso do amicus curiae, não cabe no processo de execução. Então, no meu entendimento, a única modalidade que vai caber será o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, no caso da assistência, havendo embargos do devedor, é possível também a assistência nos embargos. Então, em resumo, nós teremos o litisconsórcio, é possível haver o litisconsórcio tanto ativo quanto passivo no processo de execução, porém, eu entendo que o litisconsórcio no lado ativo, no polo ativo, somente será aquele litisconsórcio facultativo. Eu não vejo a possibilidade e a obrigatoriedade de haver o litisconsórcio necessário no polo ativo. No polo passivo é possível a configuração tanto do litisconsórcio facultativo quanto do litisconsórcio necessário. E as modalidades de intervenção de terceiros, nós teremos a assistência, que não cabe no processo de execução, porém é cabível nos embargos do devedor. A denunciação da lide não cabe. Nós teremos o chamamento ao processo, que também não cabe. Nós temos o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que cabe no processo de execução, e o amicus curiae, que não cabe no processo de execução. Então, meus amigos, são essas algumas considerações acerca do litisconsórcio e das modalidades de intervenção de terceiros no processo de execução. Um abraço para vocês e até a próxima aula.